Então, pessoal, estamos aqui com um joguinho muito legal que com certeza as crianças vão gostar muito aí de jogar com você, tá? É, nós temos aqui dois adversários, um com verde e um com amarelo. Os discos, temos também discos vermelhos, esses discos vermelhos são neutros. Nós vamos entregar três discos vermelhos para cada. Com o passar do tempo, com o passar da experiência com o jogo, você vai entendendo melhor a quantidade que você pode alterar também para deixar o jogo mais difícil, mais estratégico ou menos, a depender do perfil do seu alunado. Então, mas em geral nós costumamos começar, né? Isso aqui foi um jogo que eu que criei e não passei por tantos testes assim a ponto de estabelecer exatamente o que é melhor, mas nessa configuração a gente joga legal aqui com os meus alunos. Então são 8 discos amarelos para cada jogador, 3 neutros vermelhos para cada jogador. Nós temos também cartas, que são cartas com as pecinhas do xadrez, cavalo, rei, rainha, bispo, peão, todos estão aqui, torre, né? Você embaralha e dá 3 para cada jogador, não tem problema se repetir. No caso aqui foram 2 bispos e uma torre, não tem problema. Então vamos supor que o jogador amarelo começa com esses 3 e sorteando aqui as peças do jogador vermelho começa com 2 torres e um rei. Tá, e colocar um pouquinho mais para cá para vocês visualizarem melhor. O que acontece aqui? O objetivo do jogo é eu poder colocar meus 4 círculos, fazer um quadrado de 2 por 2 em qualquer lugar do tabuleiro. Se eu conseguir colocar os meus círculos da minha cor em 2 por 2 em qualquer lugar do tabuleiro, pode ser aqui, onde for, qualquer lugar, se eu conseguir fazer essa formação, eu ganho o jogo. Se meu adversário conseguir fazer a formação dele primeiro do que eu, ele ganha o jogo. Aqui, por exemplo, ele ganha o jogo. Mas a gente precisa seguir algumas ordens, né? Algumas regras para colocar os círculos em jogo. Então, na sua vez, o jogador pode escolher fazer 3 coisas. Primeiro, colocar um disco dele, da cor dele, na primeira casa do tabuleiro de xadrez, que é essa aqui. No caso do verde, seria essa aqui. Tá? Uma outra possibilidade é eu mover um disco meu que já está em jogo. Então, suponhamos que eu tenha essas peças aqui em jogo, tá? Simulando aqui um meio do jogo já. Então aqui eu posso escolher, ou eu coloco um aqui no início e passo a vez, ou eu movo um disco, tá? Então eu escolho uma dessas duas coisas e a terceira coisa é colocar um disco vermelho em qualquer lugar do tabuleiro. Eu só tenho 3 para usar. Quando eu termino de usar os 3, eu não posso usar mais. Então, por exemplo, eu estou vendo que o verde pode querer fazer 2 por 2, um quadrado aqui para ganhar. Então, para bloquear isso, eu posso tentar colocar aqui ou do lado de cá, né? Fazer algum movimento assim. A depender das cartas ali que o jogador tem, porque eu tenho que ficar de olho nos movimentos que ele pode fazer. Porque ao movimentar meu disco amarelo, se eu escolher a segunda opção, lembram, né? Primeira opção, colocar aqui. Outra opção, colocar um disco vermelho em qualquer lugar. Esse disco vermelho, claro, serve para evitar que a pessoa, por exemplo, se o verde estiver assim, eu coloco assim, eu evito que ele traga mais um disco verde para cá, né? Porque o disco vermelho atrapalharia. Então, eu posso mover também o meu disco verde, mas para amarelo, perdão.
se for a vez do amarelo. Mas para mover o disco amarelo, eu tenho que seguir a jogada de uma dessas 3 cartas aqui que eu tenho. Então, só posso andar como torre ou como bispo. Então, por exemplo, eu quero mover essa peça como torre. Então, eu posso mover ela para cá, ou eu posso mover ela para cá, ou eu posso mover ela para cá. Enfim, fazer algum movimento como a torre, ou com essa aqui também como a torre, ou eu posso mover também como o bispo. E aí, o que acontece? Não existe captura, né? Então, eu não posso mover aqui e capturar essa peça verde. Não existe captura. Então, o que eu poderia fazer é vir até aqui, tá? Então, percebam que eu não consigo evitar com o disco amarelo, se eu estiver nessa posição aqui, por exemplo, eu não consigo evitar que o jogador ganhe, né? Por exemplo, se ele estiver aqui, ele pode usar a carta dele de torre, mover esse disco para cá e ganha o jogo, porque ele fez a formação de 2x2. Mas, se eu estiver aqui, eu posso evitar isso usando uma carta de bispo, porque aí eu uso meu bispo e movo esse disco para cá. E evito que esse disco entre aqui para ganhar o jogo. Ou eu poderia também colocar um disco vermelho se eu ainda tiver disco vermelho disponível para jogar. E aí segue a partida. Cada vez que eu uso uma carta dessa, eu descarto e coloco uma nova no lugar. Peão. E assim segue o jogo. Pode ser que suponhamos, se eu estiver nessa situação, eu não consigo jogar com peão, né? Porque nenhum dessas peças podem se mover como peão. Então eu não posso jogar, eu teria que jogar como um bispo, ou colocar um aqui, ou inserir um disco vermelho, tá? Bom, e assim o jogo continua até que alguém consiga fazer a configuração de 4x4 em algum lugar e ganhar o jogo. Atenção! A carta de cavalo, eu posso utilizar o cavalo assim como no xadrez, que é saltando. Então eu posso saltar por peças, né, de outras cores. Por exemplo, se tiver assim, eu posso mover esse meu disco amarelo para cá, sem problema, tá bom? Assim como é o movimento do xadrez. Uma outra opção, uma variante. Nessa variante, eu vou acabar com os meus 8 discos amarelos e vou apenas começar a movimentar os que eu já tenho. Eu não tenho, acabou meus discos amarelos, então eu vou tentar movimentar aqui com as cartas que eu tiver, para tentar fazer antes do adversário um 4x4. Discos vermelhos não se movem, a partir do momento que ele é colocado, ele não se move mais, tá? E existe uma outra variante do jogo. Uma outra variante é utilizar uma inteligência artificial, que é o seguinte: vocês estão vendo aqui que tem pecinhas de A a F, simbolizando as linhas, né? Eu tenho aqui, faltou o G e o H aqui, né? Nessa variante da inteligência artificial, pessoal, eu vou utilizar, vocês estão vendo que nós temos aqui pecinhas de AH que vão representar as fileiras, né, do jogo de xadrez. E para representar as colunas, e para representar as fileiras de 1 a 8, eu tenho o dado. Esse dado, eu não tenho um dado aqui de 8 faces, né? Porque os meus ficaram em outro lugar, eu fui gravar o vídeo e não encontrei. Então eu vou usar esse dado de 10 faces e vou ignorar, porque ele vai de 0 a 9. Então eu vou ignorar o número 0 e 9 e vou usar os outros, tá bom? Porque no xadrez a gente só tem 8 fileiras, né? Então,
o que eu posso fazer? A cada rodada, depois que um jogador joga, então, por exemplo, é a vez do amarelo, amarelo, é a vez do amarelo, o amarelo quer jogar com o cavalo, joga o cavalo e movimenta assim. Por quê? Porque se eu movimento assim, numa próxima jogada eu posso mover assim, né? Mas eu não vou ter, claro que não vou ter outro cavalo, mas eu vou ter o bispo para mover essa aqui, por exemplo. Ou eu posso simplesmente, ao invés de mover com o cavalo, mover com o bispo. Eu traria para essa linha aqui que eu ganharia o jogo, né? Mas como eu quero fazer um exemplo aqui de uma jogada que não termine o jogo, eu vou usar aqui o cavalo. Aliás, eu vou usar o bispo. Vou colocar aqui, porque se vier uma torre para mim na próxima fica mais fácil. Deixa eu ver aqui que eu pego. Peão. Bom, fiz a jogada. Agora é o verde. O verde tem ali torre, rei, né? Mas ele não escolhe jogar nenhuma daquelas, ele escolhe colocar aqui, pensando talvez em depois usar aquela carta de rei e trazer o peão dele para cá e criando várias maneiras, um padrão aqui mais fácil de ser completado para ele ganhar, então ele joga aqui. Então foi o amarelo e foi o verde. Depois que ambos os jogadores jogam, entra a inteligência artificial. Então eu coloco essas pecinhas para trás. Vocês estão vendo que elas têm um númerozinho, mas esse número é ignorado, tá? É porque eu usei essas pecinhas de outro jogo. Mas vocês podem imprimir, enfim, fazer de outra maneira que vocês quiserem, tá? Uns cartõezinhos, enfim. Isso aqui a gente embaralha, tá? E aí toda vez eu ponho num saquinho, pode colocar num saquinho de peças também, né? Acho que fica até mais fácil. Você coloca num saquinho como esse aqui, que é o saquinho que vem as próprias peças. E aí, cada rodada, depois que os dois jogam, entra a inteligência artificial. Entra uma peça de letra e você rola o dado. No caso, é 7. O que significa E7? Que um discozinho vermelho vai entrar em E7. Tá? Entrou ali. Esse disco que entrou em E7 foi o próprio jogo que colocou. Então eu não gasto dos meus e nem o verde gasta do dele. Aí volta para o amarelo. O amarelo joga de novo. Então suponhamos. Gastei minha jogada aqui. Aí vai o verde. O verde jogou aqui. Aí vai a inteligência artificial novamente. Aí pega outra peça. G. E rola o dado G7, né? Curiosamente caiu na sétima fileira de novo. E aí vem um peão neutro em G7. Se caísse, por exemplo, D7, D7 já está ocupado, então esse peão não entraria, tá? Ele não pode entrar. E assim é uma maneira de o jogo ir ficando mais difícil, né? E aí você pode estabelecer um número de rodadas para o jogo acabar. Então, por exemplo, se tiver contabilizando 15 discos vermelhos em jogo e ninguém conseguiu, ou 20 discos vermelhos em jogo e ninguém conseguiu, empata o jogo, tá? Esse é um jogo muito legal, muito divertido. Ele pode ser rápido ou mais demorado, conforme você for alterando as regras dele. Espero que vocês tenham gostado desse joguinho que eu criei. E é muito divertido para as crianças, porque ele é visualmente muito bonito, é colorido, né? Tem esse tabuleirozinho eu fiz de pano. É bem fácil de fazer. Se você não encontrar um pano quadriculado, você pode fazer uma impressão no próprio tecido e atrás colar um reforço, né? E costurar. Pode ser o próprio tabuleiro de xadrez, pode ser um tabuleiro de plástico, o que for, de madeira, qualquer um.
Eu gosto desse porque esse é pequenininho, fácil de enrolar, dobrar, você leva junto com os disquinhos coloridos que chamam bastante a atenção das crianças. Rolagem de dados, criança gosta muito de dado porque tem aquela expectativa, né? É, tem as cartas, que visualmente também é muito bonito, muito legal. Enfim, você pode é, modificar as regras desse jogo para ficar mais acertado com os seus propósitos aí. E apesar de ter esse fator sorte, que é um fator bem reduzido, que é só mesmo para entrar o disco neutro, existe muita estratégia, né? De qual carta usar em qual momento para utilizar aquele movimento da carta. Se só tem três opções, tem que olhar as opções que o seu adversário também tem. Muito legal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.